Mestres do Universo, o filme do He-Man chegou aos cinemas com 3 cenas pós-créditos e neste vídeo aqui eu vou explicar essas 3 cenas pra vocês. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia de vídeo com spoilers severos. A gente vai falar das 3 cenas pós-créditos de Mestres do Universo, o filme do He-Man, que estreou nesta semana nos cinemas. Eu já dei a minha opinião sobre o filme sem spoilers, depois assistam aqui em cima. E se você não quiser saber quais são essas cenas, você já sabe agora que tem 3 cenas pós-créditos, deixa esse vídeo salvo, assiste as 3 e depois volta pra cá pra ver essa explicação. Assista nos cinemas porque realmente vale a pena, é muito divertido, é um filme muito bem gravado, tem ótimas cenas de ação e ele restaura muito bem a essência do personagem. Bom, de tudo isso, bora falar das cenas. Já avisei do spoiler se você ainda tá aqui, ou você não liga, ou você já assistiu o filme. Bora! A primeira delas é pros fãs da animação clássica, fervorosos ali, que estavam sentindo falta do Gorpo. O Gorpo não tinha aparecido nos trailers, em materiais promocionais, nem nada do tipo. E aí, cadê o Gorpo? Cadê o Gorpo? Ele aparece apenas na primeira cena pós-créditos, dando uma lição de moral, aquela clássica lição de moral do fim dos episódios. E aqui ele fala para não confiarmos em pessoas com a cara de caveira, que geralmente essas pessoas são más. A única exceção disso tudo que a gente tem conhecimento, que pelo menos que me vem à cabeça agora, é o Brook de One Piece, mas todos os outros têm cara de caveira, é vilão, escutem o Gorpo. A segunda cena pós-créditos e a terceira, elas já preparam caminho para eventos futuros deste universo de He-Man. O diretor Travis Knight, ele disse que ele tem a intenção de continuar essa história, que ele espera ter chance de fazer isso, e para isso o filme tem que dar bom resultado nas bilheterias, dinheiro. Mas aqui ele prepara terreno para as duas, e a primeira cena é com a gente vendo a Rainha Marlena, que é a mãe do He-Man, e o Duncan, né, que é o personagem do Idris Elba, conversando, e ela fala que queria que os filhos dela tivessem conseguido retornar, e aí o Duncan olha pra ela e fala, ela vai conseguir voltar, a gente vai encontrá-la, alguma coisa nesse sentido. E aí nós temos uma mudança, a gente sai de Eternia e vamos para Etéria, que é um planeta irmão ali. E aí a gente vê uma mulher de costas, ela é a She-Ra, a irmã gêmea do He-Man. A princesa Dora, na sua origem, quando os 2 gêmeos nasceram, a Eternia foi invadida por 2 vilões, o Hordak e o Esqueleto, e eles tentaram sequestrar essas 2 crianças que eles sabiam que estavam destinadas a grandes coisas. O Hordak conseguiu sequestrar a She-Ra, o Esqueleto ficou preso ali, e aí as coisas acontecem do jeito que a gente viu aqui acontecendo em He-Man, mas o Hordak levou a She-Ra para um outro planeta e a criou como se fosse filha dele, usando inclusive magia para nebular a mente dela, para ela não saber que as coisas que ele estava fazendo eram ruins. Então ela cresceu sendo líder da guarda do Hordak, uma guerreira extremamente foda, mas achando que ele era o pai dela e que ele era benevolente e tudo mais. Só que as coisas mudam quando o He-Man toma conhecimento de todo esse cenário e vai resgatar a irmã no planeta vizinho. Quando ele chega lá, a She-Ra toma conhecimento de que ela é a princesa guerreira, de que o pai dela na verdade roubou a infância dela, roubou toda a história dela, tirou ela da família real dela e mentiu pra ela a vida toda. Então ela se rebela contra o Hordak, e aí a gente tem essa trama perfeita para um segundo filme, focando na She-Ra e no Hordak. O Hordak também tem relação com o Esqueleto, né? Os dois foram juntos sequestrar os bebês. O Hordak, ele é o mestre do Esqueleto, ele que ensinou magia pro Esqueleto em primeiro momento. O Esqueleto sempre foi esse demônio e tudo mais, mas as artes mágicas dele, ele acabou aprendendo com o Hordak, que nem usa mais magia, né? Ele é um vilão que vai mais pra tecnologia que ele acha que é mais poderosa. Então a gente tem a She-Ra chegando aqui, ainda como essa líder da guarda do Hordak, e esse potencial. O que eu mais queria ver numa cena pós-créditos era a She-Ra, e eles realmente entregaram. Não tem atriz, o Travis Knight disse que eles tiveram ao longo do processo do filme problemas com direitos autorais da She-Ra. Quando eles conseguiram isso, o único jeito de colocar foi nessa pós-créditos desse jeito. Eles não citam nome, eles não mostram o rosto, não fazem nada, mas quem conhece a história sabe que a irmã gêmea do He-Man é a She-Ra, e depois da fala da rainha e a gente passando pra ela de costas, a silhueta igualzinha ali, a gente sabe que se trata da She-Ra. Então talvez eles ainda tenham que resolver alguns problemas de direitos autorais para focar nela no próximo filme, mas eles já colocaram ela dessa maneira bastante criativa, sem infringir nenhum direito, sem citar nenhum nome, só contando a história para quem já conhece a base desse lore. E aí nós chegamos na última cena pós-créditos, que é da Evil-Lyn voltando onde teve a batalha final e pegando a cabeça do Esqueleto. O Esqueleto, ele não morre, né? Então ela pega a cabeça dele, indicando que ele pode voltar, e o Esqueleto sai dando risada, porque ele estava ouvindo a conversa do Adam, né? Que é o príncipe Adam ali, falando que o nome de fantasia que ele inventou para ele próprio é He-Man. Aí o Esqueleto sai zoando, caralho, He-Man, tipo, que merda de nome, né, e tudo mais. Eles fazem essa brincadeirinha lá também ao longo do filme.
E aqui ele sai rindo, indicando que ele pode voltar e tudo mais. A Evelyn, por mais que ela sofra muito na mão do esqueleto, ela depende muito dele, ela tem essa dependência dele. É uma dependência que a gente vê em diversos universos com diversos personagens aí. E ela resgata ali esse crânio do esqueleto, indicando que ele pode voltar. A gente tem nesse universo de He-Man alguns grandes vilões. O Hordak, em teoria, seria superior ao esqueleto, porque ele foi o mestre do esqueleto, mas não é assim que funciona. Depois eles acabam se enfrentando e tem um empate ali. Mas a gente tem também o Horda Prime, que é o vilão que manda nesses dois, em teoria também, que seria o mais poderoso de todos, que poderia chegar em algum evento futuro juntando o He-Man e a She-Ra. Mas o esqueleto é o mais popular dos vilões e é o mais comercializável também. Então eu acho que faria mais sentido usar esses dois vilões, o Horda Prime e o Hordak, em algum momento. Claro, também são vilões que podem se tornar interessantes caso as novas audiências também comprem essa história e comecem a ver essa história do zero agora. Os clássicos, né, os fãs do clássico nostálgico e tudo mais também vão gostar de vê-los, mas para esses fãs eu acredito que o esqueleto seja mais importante também. Então eu acho que faria sentido focar no esqueleto como o grande vilão desse universo, porque o esqueleto ele tem formas mais poderosas, né? A gente viu a Evelyn falando que ela poderia dar a ele o poder da espada do poder em algum momento e tudo mais. Mas mostrando esses outros vilões também no futuro, sempre tendo o esqueleto como o principal vilão. Ele não precisa aparecer sempre. Não precisa aparecer num filme que vai mostrar a She-Ra contra o Hordak, nem nada do tipo. Pode lidar com o Horda Prime também antes dele aparecer, mas ele voltando eu acho que é importante, até porque, pra mim, como eu disse no vídeo de opinião, o esqueleto é o grande acerto do filme. Ele é o personagem que não tem defeito neste primeiro filme. O Jared Leto mandou muito bem, quem viu o legendado falou que ele tá muito bem. Eu vi dublado e tava insano, absurdo. Todas as entradas do esqueleto você ficava, caramba, esqueleto, esqueleto, esqueleto. Então, ele vai retornar, se a gente tiver outros filmes. Então, primeiro de tudo, para essas cenas pós-créditos terem algum sentido, esse filme tem que fazer dinheiro nos cinemas. A gente tem algumas projeções de bilheteria meio desanimadoras, indicando que a gente não vai ter uma continuação. Mas essas coisas podem mudar. A opinião de quem tá vendo tá sendo boa, o filme tá com quase 80% de aprovação no Rotten Tomatoes, então talvez esse cenário acabe mudando de acordo com o boca a boca, de acordo com a intenção das pessoas de ir ao cinema. Às vezes a gente tem uma bilheteria ou outra que surpreende, e também às vezes o estúdio pode ver um potencial desse filme e falar, pô, se a gente fizer uma sequência aqui, talvez estes filmes acabem crescendo no conceito do público, né? A gente tem algumas franquias que começaram não muito bem e foram crescendo ao longo do tempo. Talvez a Sony, a Amazon, a MGM, que são os estúdios aí por trás desse projeto, pensem dessa forma e tentem isso caso não dê sucesso, não dê o dinheiro que a bilheteria precisa dar. Mas eu espero que dê sim e que a gente consiga ver a She-Ra chegando. Tô ansioso para ver qual atriz eles escolheriam, ver também todos esses outros personagens do lore de He-Man, porque é um bom universo, é um universo interessante. Por mais que não seja um universo novo, não entrega muita coisa nova, ele tem uma mitologia própria que é interessante, que fez muito sucesso em determinado período do nosso tempo e que pode voltar a fazer sucesso com as novas audiências também conhecendo tudo isso. Então assistam He-Man, se você tá vendo esse vídeo até aqui, acho que você assistiu, e comentem aqui embaixo o que vocês gostariam de ver numa sequência. A She-Ra, o Hordak, o Horda Prime, o He-Man voltando contra um outro vilão, comentem aqui embaixo. E é isso pessoal, até a próxima, tchau tchau.